Questão de entendimento, de clareza, e para que tenhamos uma percepção melhor dessa passagem, nós leremos a partir do verso 1 até o verso de número 9, onde nós falaremos aqui sobre como a igreja deve ser vista por nós. O mais importante do que isso, como a igreja ela é vista por Deus. E a princípio é importante nós entendermos que a nossa visão da igreja, ela não interfere em absolutamente nada daquilo que a igreja é. Porque em todas as épocas a igreja sempre foi alvo de muitos ataques, e no mundo pós-moderno, no século XXI, talvez o maior ataque que a igreja sofre é o ataque da falta de credibilidade. Então nós temos muitas pessoas usando a igreja para os seus propósitos pessoais, mas dentro da igreja de Cristo nós temos muitas pessoas que de uma certa maneira elas conspiram contra a igreja quando elas não conseguem perceber a sua beleza, a sua essência, o seu chamado. Então esse texto de 1 Coríntios capítulo 3, ele vai nos fazer entender como a palavra de Deus descreve a igreja, com as suas virtudes e com os seus defeitos, como a igreja é e como ela deve ser vista por nós também. Diz assim o texto, 1 Coríntios capítulo 3: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta ou o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Versículo 9: Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Quando nós olhamos para o capítulo 3 de 1 Coríntios, nós vemos então Paulo descrevendo a igreja, ou retratando a igreja através de três imagens. A primeira imagem que Paulo descreve a igreja vai do versículo 1 ao versículo 4, quando ele descreve a igreja como uma família. E quando ele a descreve como uma família, Paulo tem a preocupação de mostrar para a igreja de Corinto que os vínculos que unem a igreja não são os mesmos vínculos de uma empresa, por exemplo, onde diversas pessoas trabalham numa empresa, têm os mesmos objetivos na empresa e de uma certa maneira estão ali todo o tempo juntos. A igreja não é como uma empresa. Ele diz que a igreja é como uma família. A gente vai desenvolver esse conceito um pouco mais à frente, mas esse é o primeiro retrato. O segundo retrato, que vai do versículo 5 até o versículo 9, na primeira parte, é quando ele descreve a igreja como um campo, como uma lavoura, como um lugar onde se planta alguma coisa. E a terceira imagem que Paulo descreve, que está no versículo 9 propriamente, é quando ele descreve a igreja como um edifício onde Deus é o construtor. A primeira parte que eu quero que os irmãos entendam sobre a igreja como sendo uma família, é importante nós entendamos que há dois tipos de pessoas no mundo. Nós temos aqueles que são salvos e aqueles que não são salvos. No mundo como nós o vivemos, nós temos aqueles que foram chamados por Deus e creram no Evangelho, e aqueles que não foram chamados por Deus. Mas dentro do grupo daqueles que foram chamados por Deus, Paulo vai descrevê-los em dois aspectos: os cristãos maduros na fé
que são aqueles que têm o conhecimento aprofundado dos princípios do Evangelho e vivem isso, mas ele vai também descrever aqueles que são os imaturos na fé, são aqueles que são como que crianças espirituais. O cristão imaturo, ele vive de uma certa maneira em função das coisas humanas e materiais e da carne, porque ele tem um interesse muito superficial das coisas do Espírito. O cristão maduro, por sua vez, ele vive para glorificar a Deus, e o seu objetivo é alimentar-se da palavra e amadurecer na fé. Somente os cristãos maduros na fé são capazes de enxergar a igreja como uma família. E você sabe que na nossa família, fisicamente falando, ou na nossa família humanamente falando, no sentido sanguíneo da palavra, nós não concordamos o tempo todo uns com os outros. Nós nos desentendemos com os nossos irmãos, às vezes não obedecemos a nossa mãe como deveríamos, às vezes não damos a devida honra ao nosso pai, mas o vínculo familiar, ele não pode ser desfeito por causa de um desentendimento. A mesma coisa acontece com a igreja. O cristão maduro na fé, ele percebe, ele entende, ele compreende que quando ele olha para a igreja, ele está olhando para uma família, da qual não se pode simplesmente virar as costas e ir embora. E quando Paulo escreve essa carta para a igreja de Corinto, ele gasta então 18 meses do seu ministério tentando alimentar aqueles irmãos nos princípios da fé, para que eles olhassem para a igreja como uma família. Continuando o entendimento de Paulo, se os irmãos observarem no versículo 2, ele diz que ele deu leite de beber e não deu alimento sólido. E todos nós sabemos que o corpo ele se alimenta de leite apenas nos estágios iniciais da vida. Nenhum adulto de 30 anos de idade pode sobreviver à base de leite. Ele até pode, mas a sua saúde será frágil. E na vida cristã não é diferente. Nós não podemos nos alimentar de devocionais para sempre. Nós não podemos fazer com que a nossa vida ela seja construída nos alimentando esporadicamente da palavra de Deus. Nós precisamos ler a palavra, precisamos entender os princípios fundamentais da fé, precisamos nos aprofundar no conhecimento, precisamos pensar mais sobre as questões eternas, como será o céu, como é horroroso a realidade do inferno. Precisamos meditar com mais profundidade nas doutrinas que envolvem o ser de Cristo, a cristologia. Precisamos pensar profundamente nos atributos de Deus, na soberania de Deus, nos alicerces que fundamentam a igreja. Então Paulo tem essa preocupação. Ele deu leite para aqueles irmãos porque eles não estavam preparados para o alimento sólido. E como que ele sabia que eles não estavam preparados para o alimento sólido? Versículo 3: porque havendo entre vós ciúmes e contendas. Ou seja, num ambiente onde prevalece os ciúmes, as contendas, que nada mais são do que brigas e desconfianças, a marca mais peculiar desse ambiente é a imaturidade. Eu não sei, mas às vezes eu acompanho, por exemplo, pastores de muito renome e gosto muito das publicações que eles fazem na internet, mas eu sempre me decepciono com os comentários, porque eu gosto de ler os comentários. E às vezes são postadas coisas tão profundas, coisas tão edificantes, mas sempre tem alguém ali que, por causa de uma imaturidade, ele não consegue ver o Evangelho um pouco mais profundamente, e ele acaba reduzindo o Evangelho a algumas poucas coisas. Muita gente faz isso, como se ser cristão fosse só ir à igreja, como se ser cristão fosse só ser dizimista, como se ser cristão fosse só fazer algumas coisas. Então Paulo está dizendo: olha, irmãos, quando eu olho para vocês e eu vejo esse ambiente de ciúmes e contendas, é evidente que vocês não são maduros na fé. E quando vocês dizem no versículo 4, eu sou de Paulo, eu de Apolo,
vocês estão evidenciando que vocês são crianças. Vocês acham que vocês podem honrar alguém, dando preferência para alguém, mas quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é alguém no grande reino de Deus? Então veja, primeiro ponto, a igreja é uma família. Nós precisamos olhar para a igreja como uma família, e só um conhecimento profundo, só nos alimentando profundamente do alimento sólido, nós a enxergaremos como tal. Na segunda parte, ele descreve a igreja como um campo. E é interessante essa imagem que Paulo descreve da questão do campo, porque no versículo de número 5 ele diz: quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Graças a Deus, Deus me concedeu a honra de que quando eu mudei para Moçambique, com 13 para 14 anos de idade, Deus me concedeu a graça de, por algum tempo, trabalhar numa roça. A maior parte dos irmãos daquela igreja trabalharam na roça e sabem como é. Sabem que uma produção de qualquer coisa que você puder imaginar, ela sempre é dividida por fases, por trabalhos e por responsabilidades. Primeiro, alguém tem que limpar a terra, tirando dela toda a impureza, todos os matos e todas usando a expressão de Gênesis, tudo que não é natural dela. Eu esqueci a expressão de Gênesis, os abrolhos, né? Depois nós sabemos que alguém tem que preparar essa terra, colocando nela os nutrientes, que pode ser um adubo, que pode ser tantas outras coisas, como os herbicidas, enfim. Se bem que os herbicidas se passam depois que já nasceu. Depois alguém semeia, depois alguém cuida, depois alguém capina, depois alguém come. O que Paulo está dizendo é que na igreja como campo é a mesma coisa. E se o senhor Velho estava me contando ali a história de um testemunho que ele leu no livro do John Stott, chamado Discípulo Radical, contando a história de uma missionária que conseguiu construir 63 igrejas. Essa mulher desenvolveu um trabalho fantástico, mas ela não desenvolveu o trabalho sozinha. Alguém teve que dar manutenção enquanto ela pregava, alguém fazia outras coisas. Então a igreja, ela é assim. A igreja é como uma lavoura, e não apenas no sentido em que cada um desenvolve um trabalho, mas no sentido em que Deus está trabalhando em nós como se nós fôssemos a lavoura de Deus. Inclusive essa é a imagem que Paulo usa aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Então, como lavoura de Deus, pense na parábola do semeador, quando Jesus compara o coração humano com o solo e a palavra com a semente. Imagine a igreja como uma lavoura de Deus que deve produzir frutos. Então, se o trabalho do ministro é semear o campo, certamente há outros que vão cultivar o solo, que vão regar as plantas, que vão colher os frutos, e assim sucessivamente. Mas não nos esqueçamos do aspecto mais importante de todos, que está no versículo 6, quando Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Esse é o ponto principal. Todo o nosso trabalho, embora ele tenha uma importância, uma relevância, ele é totalmente dispensável, totalmente. Se por algum motivo Deus desejar me levar essa noite, suponhamos, essa igreja jamais morreria porque lhe falta um pastor. Se Deus levar alguns dos irmãos, por algum motivo, alguém ficou doente, partiu, certamente toda a estrutura em que você está colocado, ela há de continuar. Mas se fosse possível retirar Deus do universo, ele secaria e murcharia no mesmo instante. A imagem que Paulo descreve é que nós somos uma lavoura de Deus, no sentido que cada um desempenha uma função, mas principalmente no sentido em que Deus está cultivando em nós.
Esse é um ponto muito importante, da qual não podemos nos esquecer. Então, dentro da igreja, há uma diversidade no ministério, porque cada um faz um trabalho. Há uma unidade no propósito, porque o objetivo é um, que haja um crescimento. Mas há também a questão da humildade do espírito, porque não são os trabalhadores humanos que produzem a colheita, ela vem das mãos do Senhor. E hoje mesmo eu estava vendo uma pregação sobre humildade, até compartilhei no Facebook da igreja, e o pastor estava dizendo que o maior exemplo de humildade me veio de Cristo, porque ninguém desceu de tão alto para descer tão baixo. Então imagine, irmãos, que se nós estamos aqui nessa noite, se nós temos uma esperança, se nós temos uma vida, é porque Ele desceu de tão alto e se submeteu num lugar tão baixo, usando a expressão de Filipenses capítulo 2, quando diz que Ele não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziando-se da sua grandeza, Ele tornou-se como um homem comum. Falando da importância da humildade, mas não nos esqueçamos que o crescimento em todos os aspectos, seja o crescimento da igreja, o crescimento na vida espiritual, o crescimento no conhecimento da palavra, tudo vem de Deus. Inclusive Paulo vai dizer exatamente isso nesse texto. Mas quando nós chegamos no versículo 9, ele vai mudar a metáfora agrícola para a metáfora da arquitetura. Então, primeiro ele diz que a igreja é uma família, depois ele diz que a igreja é como um campo, né? Ou usando a expressão aí, é como um campo mesmo, ou como uma lavoura, e agora ele usa a ilustração de um templo, ou de uma construção, versículo 9, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, e na parte final, edifício de Deus sois vós. A primeira coisa que eu quero que você perceba é que a igreja, ela é de fato um templo ou um edifício, e quando Paulo usa essa metáfora para descrever a igreja, na verdade ele quer mostrar que a igreja, ela é um templo ou uma construção que é habitada pelo próprio Deus. Todos nós conhecemos o versículo que diz que o nosso corpo é a habitação de quem? Do Espírito Santo. E nesse sentido, a igreja local, ela é de uma certa forma, ou ela é em todos os sentidos, o templo de habitação de Deus. Cada cristão, em cada lugar do universo, em qualquer época da história, ele é um templo de habitação de Deus, porque Deus habita em cada crente salvo. Antigamente Deus aparecia em sonhos, em visões. Nós temos todo o Antigo Testamento mostrando tantas formas. Deus apareceu a Moisés através da sarça ardente, Deus apareceu para Gideão através dos anjos e conversou com ele. Deus apareceu, por exemplo, para Davi usando o profeta Natã como instrumento. Então Deus vai aparecendo de muitas formas e de muitas maneiras. Mas quando Jesus subiu ao céu e quando Ele enviou o Consolador, Ele não aparece mais para os cristãos. Agora Ele mora dentro do cristão. Até eu estava tentando explicar esse dia para a Maíne, como que nós podemos sentir a Deus, se nós não podemos vê-lo? Como que nós podemos saber que Ele está em nós, se Ele não pode ser tocado, não pode ser visto? Eu estava dizendo exatamente para ela sobre a tristeza que todo cristão sincero sente ao pecar contra Deus. Se o nosso coração é movido por uma tristeza genuína em ter ofendido a Deus, é uma evidência de que Deus habita em nós. E Paulo vai deixar bem claro que nós não apenas somos habitação de Deus, como somos também cooperadores de Deus. E como cooperadores ou trabalhadores de Deus, lembre-se de que um dia Deus julgará o nosso trabalho. Efésios capítulo 6, versículo 8, se eu não me engano, vai dizer que cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Na verdade, não é Efésios, é o texto aqui no versículo 8. Então, irmãos, Deus, Ele está interessado em que nós construamos com qualidade
E quando nós trabalhamos para o reino de Deus, juntamente com o próprio Deus, então na verdade nós estamos cooperando com o Senhor. E eu acho curioso, porque a Bíblia chama os cristãos de cooperadores e de embaixadores em nome de Cristo, e não apenas isso. A Bíblia nos chama de muitos adjetivos, mostrando que nós somos de fato instrumentos nas mãos de Deus. E só na parte final dessa expressão, quando ele diz que nós somos edifício de Deus, então nós temos que pensar em 4 importantes princípios. Primeiro, para que nós sejamos um edifício de Deus, nós precisamos ser um alicerce apropriado. É isso que Deus está fazendo em nós. Ele está nos tornando pessoas apropriadas para o seu trabalho. O segundo princípio é que os materiais também precisam ser apropriados. Nós não podemos usar as armas desse mundo para expandir o reino de Deus. Não. As armas que compõem a nossa estrutura e os materiais que nos são dados, eles são de natureza espiritual. O projeto que Deus nos dá é um projeto apropriado, bem como o motivo. Então não nos esqueçamos que quando Paulo fala da igreja como um edifício de Deus, na verdade ele está falando que Deus habita em nós. Em Efésios capítulo 2, a igreja é comparada ao templo de Deus. Então a igreja local, ela não é propriedade de ninguém, embora nós gostemos de pensar que a igreja é uma associação onde, quando eu dou o meu dízimo, é como se eu pagasse uma mensalidade e eu estivesse comprando por determinados serviços. Não é assim. Quando nós contribuímos com a igreja com alegria, conforme o texto de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 9, o que nós estamos fazendo nada mais é do que usar os recursos que o próprio Deus nos deu para que o seu reino continue avançando. E ainda que nós não façamos, o reino continuará avançando. E quando nós o fazemos com alegria, nós estamos participando alegremente do propósito de Deus de fazer o seu reino avançar. Então observe que a igreja não tem dono, ela não é propriedade de ninguém, exceto do próprio Deus. Nós somos os cristãos como edifício de Deus, e lembre-se que Cristo é o fundamento da igreja, sendo Ele a pedra angular. E nesse sentido, a vida espiritual nossa, ela está em construção. Por que nós vemos coisas feias nos cristãos? Por que nós vemos coisas feias em nós mesmos? Por que nós vemos coisas feias no pastor da igreja ou na liderança? Porque nós estamos em construção. Nós não somos perfeitos ainda, mas haverá um dia, quando nós estivermos face a face, ou quando nós estivermos de fato com Cristo, então a promessa de Colossenses é que nós seremos como Ele é. Esse é o maior anseio de um cristão maduro, ser como Cristo é. Isso revela que os cristãos estão de fato sendo edificados em Cristo. E eu finalizo fazendo uma colocação que eu acho interessante, que é sobre como as pessoas gostam de serem parecidas com os seus heróis. Daí as pessoas vão lá e elas compram roupas dos seus heróis, elas idolatram os seus heróis. Tem gente que gosta de ter um carro igual ao do Batman, tem gente que gosta de usar, enfim, coisas que identifiquem a si mesmo como seus heróis, mas nós, desde a infância. Isso. Desde pequenininhos. Isso. E veja, eu não estou dizendo que é errado gostarmos dessas coisas, mas o ponto é que a nossa referência maior de todas não é o meu pai, não é minha mãe, não é ninguém que não seja o próprio Cristo. Então tudo que nós fazemos deve de alguma maneira nos tornar mais semelhantes a Cristo, na graça, na humildade, na compaixão, na misericórdia, na generosidade. Nesse sentido, devemos ser como Ele é.
Isso. E antes ele vem falando sobre que nós temos a mente de Cristo. Exatamente. Fazendo isso. Fazendo todas essas coisas na igreja, demonstra qual é o Espírito. Isso. E ele fala também que nós somos o bom perfume de Cristo. Que interessante. Um perfume é sempre muito marcante. Opa, todo dia cai. Um perfume é sempre muito marcante. E o que Cristo faz em nós, de fato, é para deixar um aroma marcante. Por onde passarmos, o perfume doce de Cristo deve ser evidente a todos. Que Deus assim. É bastante interessante quando a gente vê falar que nós somos raça eleita. Então nós temos uma identidade. Exatamente. Alguém olha para você, para nós, né? Nós temos uma referência. Isso. Você é cristão, né? Você está vivendo, você vive uma vida verdadeira com Cristo. Exatamente. Então é tão bom isso, né? Quando o apóstolo fala que a gente é, nós somos raça eleita. Exatamente. Propriedade exclusiva de Deus. Então nós temos uma identidade vista diferente, né? Exatamente. Então, que Deus nos abençoe, que sejamos, como diz o texto, uma excelente escolha da SAF, que a SAF da nossa igreja seja de fato uma família, que seja uma lavoura de Deus, que seja o templo onde Deus está construindo, não somente a SAF, mas a nossa igreja, que as nossas famílias, individualmente, particularmente, que todos nós sejamos como o campo onde Deus está trabalhando e os seus frutos estão sendo dados e se tornando cada vez mais evidentes. Eu passo a palavra para a Beth e ela vai dar